do derramamento das taças. Já falamos da primeira taça que é derramada sobre a terra. Hoje falaremos sobre duas taças, uma que será derramada sobre o mar e outra sobre as águas potáveis. E aqui no capítulo 16 do Apocalipse e no versículo 3, que é o segundo flagelo, que é o derramamento da segunda taça, diz assim: derramou o segundo a sua taça, quer dizer, o segundo anjo, que recebeu a ordem do próprio Deus Altíssimo para que seja derramada as taças. No mar, derramou no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Quer dizer, antes, no início do toque das trombetas, foi destruído a terça parte de tudo que havia no mar, a terça parte. Mas agora tudo é destruído. Não vai existir vida no mar. Porquê? Porque Deus transformou as águas em sangue. Então, todo ser vivente dentro do mar, todos os peixes, mamíferos e peixes que habitam no mar, morrerão, estarão mortos. Quer dizer, o homem não poderá mais viver da pesca, não poderá mais comer do alimento provindo do mar. Quer dizer, isso vai trazer uma escassez de alimento sobre a face da terra. Quer dizer, será um outro grande problema. Mas isso será praticamente lá para o fim dos tempos que isso vai acontecer. A destruição de toda a vida no mar. E as águas serão transformadas em sangue. Mas aqui um exemplo que nós vamos falar agora da segunda taça vai ser derramada sobre os rios, que é logo no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, que é o terceiro anjo agora a derramar a terceira taça. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Quer dizer, o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios. Quer dizer, onde poderá haver água potável, sobre as fontes das águas, onde poderá haver água potável. Quer dizer, mas isso, um exemplo da primeira taça, que foi da segunda taça, que foi o segundo anjo que derramou sobre o mar, quer dizer, foi só o mar, primeiramente, que se transformou em sangue. Né? As águas ficaram avermelhadas, que João descreve, né, como sangue. E a Bíblia fala, quer dizer, na verdade é sangue misturado com água que fica uma cor avermelhada, quer dizer, mas mata todos os animais. Não é? Então foi derramado essa taça no mar e morreram todos os animais na segunda taça. Mas agora estamos a falar aqui do terceiro anjo que derrama as taças sobre a terceira taça sobre o rio e as fontes das águas. Quer dizer, da água potável. Mas só que o mar já havia um tempo que o homem não podia utilizar nada do mar. Porque há um espaço de tempo entre o derramamento das taças. Não é Deus derramou uma taça hoje e amanhã derrama outra. Não. Isso com certeza deve levar décadas ou até mais tempo. Porque o derramamento das taças, eles vão ser derramadas porque são as últimas. São as últimas pragas, os últimos flagelos que serão derramadas por partes, por fases. Talvez eu não sei qual será o tempo, eu penso, talvez seja de décadas em décadas. Nós vimos que nos dias de hoje as catástrofes que acontecem são de décadas em décadas. Talvez será a mesma coisa lá para o fim do ano. Ou talvez lá para o fim do ano, não, lá para o fim do século, do milénio, né? Do fim dos tempos. Mesmo que será destruído o mundo. Quer dizer,
então poderá se dar de décadas em décadas. Quer dizer, na primeira década, que é o derramamento da primeira taça sobre o mar, não haverá mais vida no mar. Nenhum homem poderá utilizar aquelas águas. Na próxima década, digamos assim, será derramada a segunda taça, a terceira taça sobre as águas dos rios e das fontes das águas. Tudo que é potável será derramado e será transformado em sangue. E o que diz aqui? Aqui nessa parte do capítulo 16 do Apocalipse, versículo 5, diz assim: Então ouvi um anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, quer dizer, o Deus Altíssimo, o Santo, pois julgaste essas coisas. Quer dizer, aqui já fala de um anjo, quem? Um anjo das águas. Nós temos falado anteriormente falamos sobre os anjos que têm o poder de manobrar o vento, o anjo que tem o poder de manipular o fogo, e agora o anjo das águas, está escrito aqui. Para que ninguém pense que eu estou a inventar uma história, não, está aqui mesmo. Então ouvi, disse João, um anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o Santo, pois julgaste essas coisas. Quer dizer, este anjo das águas, ele tem responsabilidade sobre as águas. Quer dizer, as águas do mar, dos rios, de todas as águas sobre a face da terra. Mas faz o quê? Nós não sabemos, não é? Mas com certeza ele é que deve controlar, talvez, o limite do mar, dos rios, o limite das águas, não é? Ele deve controlar o ciclo das águas, por onde as águas vão. É o anjo das águas, ele tem o controle, não é? Por isso é que se fala do anjo das águas, ele existe. Não é uma invenção minha, porque está escrito aqui, no Apocalipse, a Bíblia é uma só. Você abre a sua Bíblia no capítulo 16 e versículo 5 do Apocalipse, e você vê que está aqui um anjo que tem o poder da manipulação das águas. Mas continuando, diz assim: Porquanto derramou sangue de santos e de profetas. Quem diz isso, quem continua a dizer isso, é um anjo das águas. Começa a dizer: Tu és justo, tu és né, tu que eras, tu que és, não é? E ele continua a falar assim: Porquanto derramaste sangue de santos e de profetas. Porque derramaram, quer dizer, os homens derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Quer dizer, esse sangue, um exemplo, para que se entenda, essas taças, quando foram derramadas, não é, contém a maldição de tudo que o homem fez sobre a face da terra, ter morto os santos. Quem que são os santos? Quem são os profetas que mataram os profetas no passado, injustamente? Nós temos exemplo do tempo de Elias, que mataram aqueles profetas todos. Então, tudo isso foi acumulado dentro das taças, pelos séculos dos séculos e até milénios. E então, não se esqueça que o anticristo irá perseguir os santos, que estarão fugindo, aqueles que não aceitarão a marca da besta, e os matarão. O anticristo vai matá-los. Quer dizer, são o sangue dos santos. Fora os outros santos que foram mortos, que nós não sabemos. Estão todas guardadas dentro das taças. Por isso é que Deus vai dar o homem a beber sangue. Por quê? Porque eles derramaram sangue, eles mataram os santos e os profetas. Então, a vingança do Deus vivo
do próprio Deus é transformar as águas em sangue. Já que vocês tiraram o sangue das pessoas porque os mataram, então eu vou-vos dar sangue a beber. E transforma as águas do mar em sangue, dos rios, das fontes das águas, digamos, das lagoas, dos rios, de onde há água, tudo será transformado em sangue. Quer dizer, para que ninguém possa beber água. Quer beber? Então bebe sangue. Foi o que Deus fez. É a vingança do Deus Altíssimo. Por isso que eu digo, muita gente pensa que Deus não faz nada e que Deus não vai vingar. Não, o próprio Deus diz que a vingança é minha. E aqui chega a hora, o momento da vingança. E até quem afirma isso aqui é o anjo das águas, que toma conta das águas. Ele é que afirma isso e diz: tu és justo, tu que és e que eras, o Deus Altíssimo, tu que és e que eras, o Santo, pois julgaste estas coisas. Quer dizer, todas as coisas que aconteceram, e muita gente pensa que Deus não julga, não faz nada. Então este anjo agora dá aqui glórias a Deus, porque julgou, não é? Muita gente pensa que Deus faz logo. Tem coisas que Deus não faz logo, de imediato, porque não é necessário. Deus sabe o que faz e faz tudo no tempo certo. E esse é o tempo certo que Ele vai vingar, que é o fim dos tempos, não é? Essas pessoas que estarão sobre a face da terra, que aceitaram o diabo como seu Deus e o adoram, então vão receber o que merecem. Eles vão receber o que merecem e vão morrer e vão juntamente com o diabo para o inferno. E do inferno para o lago de fogo e enxofre, que é pior que o inferno. Por enquanto, muitos demónios resistem ao inferno, além de ser um tormento para eles também. O diabo também, que se encontra no inferno, e também aqui, o corpo dele lá resiste ao inferno. Eles resistem ao inferno. Aquele corpo que eles têm de monstro, principalmente o diabo, que é um corpo de dragão, que ele é o único dragão, não é? Por isso que se vê na mitologia que existe um dragão e é adorado ali na China. Então quer dizer, esse dragão que não existe no reino animal é o diabo. E ele é adorado nos dias de hoje por aí. E muita gente nem sabe. Às vezes vê aquele dragão, acha, parece uma escultura bonita, linda. Não? Aquela imagem do que foi o diabo transformado. Que ele tinha um corpo magnífico de querubim. E ele foi transformado num monstro. Ele é o único dragão. E esse corpo se encontra ali no inferno. Ele está ali navegando ali, não é? Nas águas do inferno. No mar, no lago do inferno. Então, podemos ver o que esse anjo das águas disse, não é? Digno és, não é? Justo és, tu que és e que eras, porque Deus vingou. Deus vingou a maldade dos homens, a vingança dos homens. Aqui veio, não é? O juízo de Deus, a vingança de Deus. E ele continua a dizer assim: ouvi do altar, não, João é que diz aqui agora, ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor é Deus, todo-poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Porque ele julgou, Deus julgou a vingança dos maus, não é? De todo o tempo sobre a face da terra, que as pessoas dizem que Deus não faz nada. Aqui está o julgamento de Deus Altíssimo lá para o fim dos tempos. Ele vai vingar aqueles, né, que foram mortos, aqueles injustamente, todas as pessoas que foram mortas injustamente, que o serviam, que o adoravam. Ele vai vingar no fim dos tempos. Aqui fica esse estudo hoje, aqui da segunda taça e da terceira taça, foi o derramamento sobre as águas, a destruição da vida sobre as águas, do mar e também dos rios, de toda água potável sobre a face da terra. Quer dizer, não haverá água potável para se beber. Um homem vai ter que se desenrascar para transformar essas águas, não é, em água potável. Será que vai conseguir? Não sabemos. Mas uma coisa eu sei,
vão morrer de sede. Muitos homens vão morrer de sede no fim dos tempos. Aqui fica esse estudo. Até o próximo. Em nome do Senhor.